Imagina o seguinte, você é chefe de equipe e por um dia a Fórmula 1 te dá um poder que ela nunca dará para ninguém. Você pode escolher 2 pilotos da história da sua equipe. Mas não 2 nomes bonitos para tirar fotos. 2 pilotos no auge, no nível máximo para correr hoje com o escudo da sua equipe no peito. E aí vem a parte que deixa isso perigoso. Não é só quem é melhor, é quem representa a alma daquela equipe. Só que é justamente isso que torna o jogo bom. Porque quando você começa a montar, você percebe que cada equipe tem um tipo de herói favorito. Alguns gostam de gênio metódico, outros de maluco corajoso, algumas vencem com ordem militar, outras vencem no caos bem administrado. E a dupla dos sonhos vira um retrato disso. Vamos começar com a Williams, porque a Williams é praticamente a definição de equipes que viveram mais de uma vida. E é impossível falar do auge da Williams sem lembrar que aquilo é uma fábrica de eficiência, mas com um tempero de loucura. Não era glamour, não era marketing, não era família feliz. Era ganhar e pronto. A Williams no auge era aquele tipo de equipe que te entrega um carro excelente e te cobra como se fosse um funcionário. Se você fizesse drama, ela te lembrava que o carro é o astro. Só que aí entra o detalhe. Nesse mesmo ambiente, alguns pilotos conseguiram não só vencer, mas virar personagem. E é por isso que para a Williams a dupla é Nelson Piquet e Nigel Mansell. Piquet é aquele piloto que você subestima se você só gosta de highlights. Porque o Piquet era o cara do ganhar do jeito mais inteligente possível. Ele era o piloto que entendia o jogo como se estivesse vendo o campeonato de cima, com mapa e régua. Não tinha essa de vou morrer tentando passar. Ele escolhia a guerra. Ele manipulava a corrida. Ele era sarcástico, frio, meio cruel até. E isso combinava com Williams, uma equipe que, no fundo, sempre respeitou mais eficiência do que carisma. E aí você joga um Mansell do lado. E o Mansell é o oposto completo. O Mansell é aquela energia de fim do mundo. Ele corria como se estivesse tentando provar alguma coisa para alguém o tempo inteiro, com o carro tremendo e ele ainda assim enfiando o nariz onde não cabia. E por que isso é perfeito para a Williams? Porque a Williams, no auge, era exatamente isso. Engenharia impecável e pilotos que viviam no limite psicológico. Piquet te entrega a cabeça, Mansell te entrega o sangue. Você coloca os dois no auge e a Williams volta a ser aquilo que ela era quando assustava o grid, uma equipe sem dó. Da Williams a gente vai para Racing Bulls. E aqui o jogo muda completamente, porque essa equipe não tem história de império, ela tem história de garimpo. Toro Rosso, AlphaTauri, Racing Bulls. E é aquele lugar onde você vê o piloto antes de todo mundo decidir quem ela vai ser. É o lugar onde talento aparece sem maquiagem. É onde um cara pode ser extraordinário e mesmo assim passar batido porque o carro não te dá palco. E isso é o que faz a dupla de Pierre Gasly e Carlos Sainz ser tão boa aqui. Sainz é o tipo de piloto que o fã comum demora para valorizar porque ele não tem aquela aura de gênio místico. Ele tem outra coisa. Ele entende de carro. Ele cresce com o tempo, ele vira referência técnica. Ele é o piloto que você coloca numa equipe e de repente a equipe começa a ter direção. E a Toro Rosso foi uma espécie de laboratório disso. O Sainz ali parecia um cara que estava sendo preparado para um destino maior, mas ainda assim sem o hype pronto. E o Gasly? O Gasly é o símbolo do que essa equipe pode ter de melhor quando tudo encaixa. Porque ele viveu aquela história que parece mentira. O piloto é descartado, volta ferido e resolve responder na pista de um jeito que ninguém consegue ignorar. A vitória dele não é só uma vitória, é o tipo de vitória que vira tatuagem na história da equipe. É o tipo de vitória que te lembra que a Fórmula 1 não é só estrutura. Às vezes é momento, é coragem, é acertar o dia exato em que o caos vira oportunidade. Essa dupla para Racing Bulls representa exatamente a função da equipe: revelar, preparar e de vez em quando viver um milagre. A Haas é o caso mais cru desse exercício, porque a Haas é a história em modo de sobrevivência. É a equipe que entrou no esporte e descobriu que o esporte é um triturador. E aí você olha para a história da Haas e percebe que quando ela tem um piloto combativo, ela respira. Quando ela tem um piloto que entende o carro, ela não morre. Por isso, Magnussen e Hülkenberg fazem todo o sentido. O Magnussen é aquela peça de energia. Ele tem uma coisa que combina com a equipe pequena. Ele não aceita ser figurante. Ele é o cara que briga por posição como se valesse pódio. Porque para Haas, às vezes, vale mesmo. Um P10 para Haas vira evento. E o Magnussen tem o espírito de eu vou batalhar mesmo que eu não tenha carro para te vencer. Isso dá identidade. Isso dá respeito. E o Hülkenberg é o outro lado. Ele é o piloto que não vende fumaça. Ele entrega o que dá para entregar. Ele te dá feedback, te dá consistência, te dá aquela sensação de que o carro está sendo guiado por alguém que sabe exatamente o que está acontecendo. A Haas, com esses dois, vira uma equipe que, no mínimo, incomoda.
E para a Haas, incomodar é metade da vitória. Agora a gente entra na Aston Martin. E aqui fica interessante porque essa estrutura tem uma história enorme escondida por trás de nomes diferentes. Jordan, Force India, Racing Point e aí de repente Aston Martin. Só que é o mesmo DNA de equipe que tenta sobreviver, sendo menor do que as gigantes e mesmo assim cutucando. É o tipo de equipe que vive de oportunidade, de ousadia, de um bom acerto no fim de semana certo. E aí você junta Fernando Alonso e Heinz Harald Frentzen, pelo menos eu acho que é assim que se fala. E de repente, a história faz sentido. O Alonso é o piloto mais sobrevivente que essa estrutura já teve. Ele é o cara que entra em qualquer projeto e te dá um choque de realidade. Ele exige, ele adapta, ele pilota com raiva inteligente. O Alonso tem aquela habilidade que parece bruxaria, fazer um carro parecer melhor do que ele é por tempo suficiente para você acreditar. Ele não é só rápido, ele é incômodo, ele é o cara que transforma a equipe em guerra. E o Frentzen é um nome que muita gente esquece porque a história costuma ficar presa nos mesmos ídolos de sempre. Só que quem lembra daquele período sabe. Teve um momento em que aquela equipe, como a Jordan, parecia tocar o impossível, e o Frentzen era o rosto disso. Era o piloto que, num mundo menos óbvio, teria sido lembrado como candidato a título por muito mais tempo. Ele representa o quase mais fascinante desse DNA. Você coloca o Alonso e o Frentzen no auge e você não tem uma dupla fofa. Você tem uma dupla que faz a equipe virar ameaça em qualquer cenário bagunçado. Na Sauber, incluindo Alfa Romeo e a fase BMW Sauber, a dupla Kubica e Heifeld é quase um retrato de como a equipe viveu seu melhor momento. Um projeto tecnicamente sério, com um piloto talentoso de verdade e um piloto sólido o bastante para sustentar o plano. O Kubica é o auge daqueles pilotos que você olha e pensa, esse cara teria sido campeão se a vida não tivesse cruzado o caminho dele do jeito que cruzou. Ele tinha agressividade, tinha leitura, tinha aquela coragem controlada. E o Heifeld, por outro lado, era o piloto que não te dava espetáculo, te dava pontos, te dava base, te dava consistência. Essa dupla é a cara da Sauber quando ela parecia gente grande por alguns anos. Vamos para a McLaren. Senna e Prost. Só de dizer isso, já dá para ouvir o barulho, porque isso não é só melhor dupla, isso é o ápice do que a Fórmula 1 pode ser quando dois gênios se encontram no mesmo espaço e o espaço é pequeno demais para os dois. A McLaren, naquele período, não era só uma equipe forte, era o centro do universo. E você tinha, de um lado, um piloto que corria como se estivesse tentando vencer o mundo e a si mesmo ao mesmo tempo. E do outro, um piloto que corria como se estivesse resolvendo um problema matemático com o coração trancado. O Prost era método, era precisão, era a mente que nunca se desorganizava. E isso, num carro dominante, vira uma arma absurda, porque ele não entrega nada, ele não desperdiça a corrida, ele não transforma a emoção em erro. O Prost era aquele tipo de piloto que faz o adversário enlouquecer porque ele não te dá brecha psicológica. E aí tem o Senna. Senna era intensidade, era fé, obsessão, urgência. Não era só velocidade, era um ápice de eu vou te esmagar e você vai sentir. E o mais assustador é que ele conseguia transformar isso em performance. Ele fazia voltas que pareciam impossível e fazia você acreditar que ele estava tocando numa camada espiritual do esporte. E colocar esses dois na mesma equipe é colocar dois mundos em colisão. E por que essa é a dupla dos sonhos da McLaren? Porque a McLaren é exatamente isso quando está no auge. Uma equipe que não quer só vencer, quer ser o centro, quer ser o lugar onde a história acontece. E sejamos honestos, nada na Fórmula 1 é mais história acontecendo do que Senna e Prost. Você não está olhando só dois campeões. Você está escolhendo o maior enredo que esse esporte já produziu. A McLaren, com essa dupla, vira uma máquina e um campo minado. E é justamente por isso que é perfeito. Vamos para a Alpine, que é uma das equipes mais subestimadas em narrativa, porque ela muda de nome, muda de logo, muda de propaganda, mas o coração é o mesmo. E aí você escolhe Alonso e Raikkonen. E você está escolhendo duas formas muito diferentes de genialidade que por algum motivo combinam com esse DNA. O Alonso ali não era só rápido, ele era o cara que transformou um projeto em título quando ninguém queria apostar. Ele era o piloto que quando encontra um pacote competitivo, vira um monstro de campeonato. Ele não corre por corrida, ele corre por temporada, ele corre por guerra longa. E o Kimi, naquela Lotus Renault, era o oposto em energia. Parecia desligado do mundo, mas extremamente conectado ao carro. O Kimi é aquele piloto que não faz teatro, ele só guia.
E quando a equipe te dá um carro que conversa com ele, ele vira um martelo. E isso para Alpine, Renault, Lotus é perfeito. Essa equipe sempre teve algo meio anti-holofote, meio engenharia silenciosa, e de repente vira ameaça. Alonso e Kimi representam isso. Agora a Mercedes. Aqui, muita gente espera uma dupla óbvia, mas a escolha de Hamilton e Jack Stewart é quase uma declaração de intenção. Isso aqui não é só sobre quem ganhou mais corrida, é sobre quem representa eras em que a equipe foi referência de mudança. E o Hamilton é o rosto do maior domínio moderno. Não é debate, é o período em que a Mercedes não só ganhou, ela reescreveu o padrão do que é vencer na Fórmula 1. Ela virou um império de eficiência. E o Hamilton virou o símbolo disso, com aquela mistura rara de velocidade, consistência e capacidade de suportar pressão interna por anos. E o Jack Stewart? Ele é a lembrança de que a história da Mercedes, por linhagem, não começou no brilho moderno. Começa na base, em tempos em que correr era quase insano, em que ser campeão também era sobreviver. E o Stewart, naquele contexto, era um piloto que não só vencia, ele mudava a conversa do esporte. Ele trazia uma dimensão de profissionalismo, de consciência, de influência. Colocar o Stewart ao lado do Hamilton é como dizer, a Mercedes, quando é grande, não é só grande na pista. Agora, a Ferrari. A Ferrari não é uma equipe. É um país, é uma religião e é também um lugar em que vários momentos parece amaldiçoado. Porque a Ferrari não vence com normalidade. Quando ela vence, é épico. Quando ela perde, é tragédia. E é por isso que Schumacher e Lauda são uma dupla perfeita. O Lauda, para mim, é a imagem de um piloto que chega num ambiente emocional e traz método. Ele era quase um engenheiro dentro do cockpit. Ele entendia a Ferrari como um sistema a ser organizado. Ele teve a coragem de bater de frente com o caos da Ferrari sem virar refém dele. E isso é muito raro. E o Schumacher? O Schumacher é a industrialização do que o Lauda começou. Ele não chega para correr pela Ferrari. Ele chegou para construir uma era. E ele faz isso do jeito mais implacável possível, criando uma máquina ao redor dele, exigindo estrutura, exigindo processo, exigindo que a Ferrari parasse de ser só paixão e virasse eficiência. O Schumacher não foi só o maior piloto da Ferrari em números, ele foi o cara que transformou a Ferrari numa operação que parecia alemã por dentro, sem perder a alma italiana por fora. E quando você junta Lauda e Schumacher, você junta duas versões da mesma cura, a Ferrari sendo salva pelo método. E agora, a Red Bull, Verstappen e Vettel. A Red Bull é uma equipe que desde o começo entendeu um segredo que muita equipe grande tenta negar. A Fórmula 1 não é democrática. É hierarquia, é estrutura em torno do melhor. E quando a Red Bull encontra o piloto certo, ela não divide, ela constrói um império. O Vettel foi o primeiro rosto desse império. Era um piloto que, quando o carro era feito do jeito certo, virava uma máquina de repetição. Ele tinha uma forma de extrair do pacote e transformar em domínio que muita gente só entendeu depois. E ele viveu a era em que a Red Bull parecia intocável. E o Verstappen é a continuação, só que em outra energia. Ele não precisa ser certinho. Ele vence no caos, ele vence na porrada, ele vence com uma agressividade que virou marca registrada. E a Red Bull atual é isso, uma equipe que não pede desculpas por ser construída em torno do melhor piloto do grid. Só que aqui entra a provocação. Verstappen e Vettel juntos no auge seria lindo no papel e explosivo na vida real. Porque os dois são pilotos que, em algum nível, precisam que a equipe girasse em torno deles. Você consegue fazer isso para os dois ao mesmo tempo? Ou isso vira uma guerra civil? A Red Bull sobreviveria? Eu não tenho certeza. E é justamente por isso que é uma dupla dos sonhos tão boa. Porque ela é grande, ela é coerente com a história da equipe e ela tem um drama embutido. No fim, a graça desse vídeo não é chegar e dizer essa é a verdade. A graça é perceber que a dupla dos sonhos de cada equipe é quase como escolher o melhor time da história dela. Não é só quem é o melhor ator, é qual a história você quer contar. Então eu quero saber, qual dupla você mudaria? Em qual equipe você olha e fala, não, aí você viajou? E qual dessas duplas, na sua opinião, seria a primeira a implodir por ego, política e hierarquia? Para mim, além de óbvio Senna e Prost, que implodiu na vida real, Verstappen e Vettel também estariam nessa. E galera, sempre lembrando, se vocês quiserem aprender a criar título, roteiro, thumb, para poder criar um canal no YouTube para vocês e tirar uma renda extra ou mesmo largar o trabalho de vocês para viver do YouTube, no link da descrição e do comentário fixado, eu vou deixar o curso do Lucas YouTube Sem Mimimi, que pelo meu link, além de você ajudar o canal, você garante um desconto exclusivo e foi o curso que eu fiz e foi onde eu aprendi tudo sobre YouTube. E se você quiser entender o Prime do Hamilton, assiste o vídeo que está aparecendo agora na tela. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera!